agradecido. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cante assim comigo, irmãos. Sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. O maior milagre neste mundo foi Jesus quem operou a minha alma manchada de pecado, lá na cruz com seu sangue lavou. A minha alma manchada de pecado, foi na cruz com seu sangue lavou. Sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Do norte virá, do sul também virá, do leste e do oeste também se levantarão. Todos unidos ao céu subirão. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira. Do norte virá, do sul também virá, do leste e do oeste também se levantarão. Todos unidos ao céu subirão. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. Se você entra neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Se você entra neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Vai abalar, o mundo vai abalar. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Vai abalar, o mundo vai abalar. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Amém, Jesus. Todos digam glória a Deus. Todos digam aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de São Mateus. São Mateus, capítulo 5 e o versículo 13. Glória a Deus. A palavra de Deus nesta noite maravilhosa que Deus nos concede para estar na sua presença. Glória a Deus. Quero lembrar a todos que a nossa igreja Deus de Abraão está na rua André Bucchi, número 641, Jardim Padovani, aqui mesmo na cidade de Londrina. Estamos, meus irmãos, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pregando e orando em favor de todos,
que necessita de uma bênção, de uma vitória das mãos do Senhor nosso Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de São Mateus, capítulo 5 e o versículo 13. O título é: Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Glória a Deus. Será, meus irmãos, que nós estamos sendo o sal da terra e a luz do mundo? Oh, glória a Deus. Será, minhas irmãs, que você está sendo o sal da terra e a luz do mundo? Oh, glória a Deus, aleluia. Olha, decanta lá manasturianda, aleluia. Glorificado é o nome do Pai, é o nome do Filho, é o nome do Espírito Santo de Deus. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Aleluia. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Pode assentar e dar glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. Louve a Deus com as palmas, quem pode. Bate palma e dá glória ao nome do Senhor nosso Deus. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nós lemos aqui uma palavra poderosa que o Senhor Jesus passou para os seus discípulos, quando, meus irmãos, o Senhor Jesus esteve aqui nesta terra de corpo, alma e espírito. Ele esteve, meus irmãos, pregando a palavra de Deus. Ele esteve, meus irmãos, ensinando a palavra do Senhor nosso Deus a todo ser humano aqui na terra. Porque o desejo, meus irmãos, de Deus, o desejo do Senhor Jesus Cristo é salvar toda a humanidade. Amados irmãos em Cristo Jesus, não imaginamos o que Deus tem feito desde o início da criação do mundo, desde o início da criação do homem. O que Deus tem feito, meus irmãos, para salvar o ser humano, para transformar a vida, para, meus irmãos, prepará-lo para levar para os céus. Porque nós vimos, meus irmãos, que muitos, meus irmãos, acham que somente de estar na igreja, somente, meus irmãos, de ser uma pessoa boa, ele já tem a salvação em si. Mas sabemos que não é desta maneira. Temos, meus irmãos, que ser lavado, remido no sangue do Cordeiro, para, meus irmãos, nós alcançarmos a misericórdia da salvação da nossa alma.
Nós temos que ter ou que fazer uma ressignação total do nosso eu, da nossa vida, da maneira, meus irmãos, que nós vivíamos neste mundo. Nós chegamos até a Deus porque reconciliamos com Ele. E o que Deus está, meus irmãos, nesses últimos dias, mais do que nunca, Ele está, meus irmãos, batendo na porta do coração do homem e da mulher. Diz a palavra de Deus: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Oh, glória a Deus, aleluia. É promessa de Deus, meu irmão. É promessa de Deus, amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, que se você abrir a porta do teu coração, a porta da tua alma, do teu espírito, Deus, meus irmãos, aleluia, vai colocar o Espírito Santo lá dentro. E no momento que você receber o Espírito Santo dentro do seu corpo, você passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É algo extraordinário, irmão. A pessoa está lá no mundo, ele está, meus irmãos, vivendo as suas regalias, os seus desejos da carne, fazendo as suas próprias vontades da carne. Tudo que ele deseja, ele faz. Para ele nada está errado, tudo está bem, tudo está conforme ele deseja. É o bem para a sua carne. A carne tem prazer nas coisas do mundo. Oh, glória a Deus, aleluia. E ele acha que está tudo bem. Mas, meus irmãos, quando a palavra de Deus, a semente verdadeira de Cristo, ela chega no coração do homem e da mulher, e ele recebe, ele abre a porta, ele recebe aquela semente no seu coração, ele dá ouvido à voz do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Ele passa, meus irmãos, a crer nos ensinamentos de Cristo. Ele passa a acreditar na graça, no poder de Deus. Aí ele passa a ser uma nova criatura. Oh, glória a Deus. A nova criatura, meus irmãos, ele esquece das coisas do mundo. Ele esquece, meus irmãos, do desejo da carne. Ele esquece, meus irmãos, daquilo que ele praticava antes de conhecer a Jesus como Salvador da tua alma. Se ele sentia vontade de jogar uma bolinha, aí ele não vai jogar mais. Ele não vai, meus irmãos, jogar mais bola. Se ele, meus irmãos, sentia vontade de beber, ele não vai mais sentir vontade de beber. Aleluia. Não bebe mais. Após, meus irmãos, o Espírito Santo entrar no coração do homem, ele, meus irmãos, abandona o seu pecado. Oh, decanta halabasturian, decanta lamanaia. Ele abandona o pecado, irmão. Ele abandona o desejo das coisas do mundo. Ele não tem mais prazer das coisas do mundo. Ele não senta mais na sua sala diante de uma maldita televisão com os programas mundanos. Não, meus irmãos, ele abandona, porque agora ele é uma nova criatura. E o desejo de Deus é mudar o homem. Quantos corações, meus irmãos, quantos homens, meus irmãos, grandes homens na ciência, homens, meus irmãos, ricos, milionários, que poderia ser um servo de Deus, um homem de Deus fiel, mas o coração está voltado para as coisas do mundo. Ele não abre, meus irmãos, o coração para Jesus entrar, não dá lugar para Deus, para entender os mistérios de Deus, e eles continuam no pecado, na vaidade. E assim, meus irmãos, foi quando Deus, meus irmãos, criou o mundo, quando Deus criou o
O homem, meus irmãos, pecou contra Deus e foi, meus irmãos, evoluindo até que chegou até nós. E agora, meus irmãos, por último, Jesus Cristo veio para salvá-lo. Oh, glória a Deus! Jesus veio para salvar nossa vida. E eu quero, meus irmãos, recordar aqui, após, meus irmãos, a crucificação de Cristo, Ele provou para o mundo que realmente Ele ressuscitou. Diz a Bíblia, meus irmãos, que no terceiro dia, depois da crucificação, os anjos tirou a pedra ali, meus irmãos, do sepulcro, e Ele, meus irmãos, ressuscitou. Para quem não sabe, ali estava, meus irmãos, um soldado romano, cuidando ali do túmulo para que ninguém mexesse, porque foi anunciado que Jesus ia ressuscitar, e as autoridades sabiam. Eles, meus irmãos, poderiam não acreditar tanto, mas sabia que realmente Jesus era o Filho de Deus, porque Pilatos, de todas as maneiras, Pilatos tentou, meus irmãos, libertá-lo lá no Sinédrio, mas, meus irmãos, não pôde libertá-lo, senão ele perderia o seu cargo, o seu nível. Ele perderia, meus irmãos, ali a sua autoridade do governo que ele vivia, que ele comandava. Mas, meus irmãos, diz a Bíblia que Jesus ressuscitou no domingo pela manhã. Ori canta la manasturianda. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que aquele guarda, aquele soldado romano, quando, meus irmãos, ele ouviu o barulho da pedra sendo removida, ele olhou, mas, meus irmãos, o clarão dos anjos de Deus que estava ali era muito forte. Diz a Bíblia que ele ficou cego na hora. Oh, glória a Deus! Alguns dão o nome dele de Longinos. Eu não sei realmente se é verdade, se é realmente esse nome, mas eu já ouvi, meus irmãos, alguns dizer que o nome dele é Longinos. E ele ouviu, meus irmãos, ali os anjos, presenciou os anjos, meus irmãos, tirando a pedra do sepulcro. Aleluia! Oh, glória a Deus! E Jesus ressuscitou, meus irmãos. Aleluia! Oh, glória a Deus! No terceiro dia, Jesus ressuscitou para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. E ali, meus irmãos, começou a correr a notícia, porque Maria Madalena, meus irmãos, correu de manhã cedinho. Chegando ali no túmulo, ela viu, meus irmãos, que estava aberto. Todavia, ela não entrou, aleluia. Mas ela viu, meus irmãos, ela viu o Senhor Jesus ali no jardim, aleluia. Até pensava que era o hortelão. O hortelão, meus irmãos, quer dizer o jardineiro, que estava, meus irmãos, cuidando ali do jardim. E ela pensando, e ela pergunta: onde puseste o meu Senhor? Oh, glória a Deus, aleluia. Sem conhecer, meus irmãos, que era Jesus. E ela pergunta: onde puseram o meu Senhor? Aí ele, pela segunda vez, ele diz: Maria. Aí quando ele diz, meus irmãos, Maria, oh, glória a Deus, aleluia, ela abriu os olhos do entendimento espiritual. Oh, decanta ralamasturianda. E ela conheceu e correu, aleluia, correu para abraçá-lo. Ele disse: Maria, não me toque, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Oh, glória a Deus. Mas vai e diz para os meus discípulos que eu já ressuscitei. Oh, prazer glorioso, meus irmãos. Enquanto, meus irmãos, toda a autoridade ali de Roma, enquanto, meus irmãos, o sacerdócio do erro, do pecado, do lamaçal da imundícia, meditava que Jesus, meus irmãos, tinha sido morto.
e agora não ia mais falar do Evangelho. Acabou, ninguém mais fala, morreu, matamos ele. E podemos meditar também que Satanás, meus irmãos, já estava festejando no inferno, porque matou o herdeiro, o Filho de Deus. A única oportunidade que o ser humano teria seria o Senhor Jesus Cristo para salvar o mundo. E Satanás considerava que tinha matado. Matamos o herdeiro, tivemos a vitória através desta morte. Assim pensava eles. Mas diz a palavra de Deus, aleluia, que Jesus ressuscitou para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia. Que coisa tremenda, meus irmãos. Eles não poderiam entender que o homem, meus irmãos, teria um poder de ressuscitar dentre os mortos. Era algo do impossível. Era algo, meus irmãos, que para eles seria impossível alguém ressuscitar em vida depois da morte. Porque a consideração para o ser humano, a morte é o final da vida. Para, meus irmãos, o ser humano, uma maioria do ser humano na terra, eles entendem que a morte é o fim da vida. Mas não é, meus irmãos. A morte é o fim da carne, aleluia. É o fim, meus irmãos, da vida matéria. Mas, meus irmãos, o Espírito permanece. Deus não criou o ser humano, Deus não criou, meus irmãos, a alma, o espírito do homem e da mulher para morrer um dia. Não, jamais morrerá, viverá para toda a eternidade. Não sabemos, não temos certeza para onde que o meu irmão vai, não temos certeza para onde que a minha irmã vai, mas cada um tem a sua própria certeza. Eu sei o que eu estou vivendo diante de Deus, eu sei o caminho que eu estou seguindo. Meus irmãos, ouvintes da palavra de Deus, têm que saber também o caminho que você está seguindo, porque Deus nunca destinou ninguém a ir para o inferno, e só existe dois caminhos, céus e inferno. Mas você, meu amado ouvinte, você, amado irmão, você que ainda não sabe, jamais Deus condenou alguém para ir para o inferno, mas Ele deixou o ser humano no livre arbítrio para você discernir e saber para onde você está indo. Somente você começar a meditar, como diz no livro de Coríntios capítulo 11, ali a partir, meus irmãos, do verso 23, examine-se o homem a si mesmo, aleluia. Examine você, minha irmã, examine meu irmão, examina você, ouvinte amado, examina para ver se você está vivendo na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou você está enganando a si mesmo. Oh, glória a Deus, aleluia. E nós vemos, meus irmãos, que naquela época tinha pessoas santas de Deus, pessoas que guardavam a palavra de Deus em espírito e em verdade, pessoas, meus irmãos, que deram a sua vida para, meus irmãos, receber a sua salvação. Quantos foram mortos, meus irmãos, nas arenas, destruídos, estraçalhados por leões, por bestas feras, homens, meus irmãos, que foram degolados pela palavra de Deus, pelo Evangelho verdadeiro. Oh, glória a Deus, aleluia. E nós sabemos, meus irmãos, que eles venceram, eles, meus irmãos, insistiram no Evangelho, na palavra, na doutrina, para, meus irmãos, que chegasse até nós. Aí chegou até nós este conhecimento, irmão. O mistério de Deus chegou até minha irmã.
O mistério de Deus chegou até o meu irmão, o mistério de Deus chegou até nós, e nós agora sabemos, meus irmãos, que se nós aceitarmos a Jesus como Salvador da nossa alma, e abandonar o nosso pecado, a nossa vaidade, e abandonar os desejos da nossa carne, e se converter dos nossos maus caminhos, aí então receberemos o Espírito Santo em nossa vida, e Ele nos guiará, aleluia, no caminho que devemos andar, em espírito e em verdade. Não pode haver mentira, não pode haver engano, meus irmãos. Oh, decanta alabasturian, decanta lamanaia. Não pode haver engano, mentira, meus irmãos, principalmente nos pregadores. Pregadores têm que viver em santidade diante de Deus. Você tem que guardar os seus ouvidos. Amados irmãos pregadores, você tem que guardar os seus ouvidos para não ouvir as coisas do mundo pecaminosa. Você tem que guardar os seus olhos, tem que guardar os seus olhos, tem que guardar os seus pés por onde você anda, para não contaminar com as coisas do mundo, aleluia. O Senhor Jesus foi claro, meus irmãos: se a tua mão direita te escandaliza, corta ela e lança para longe de ti. Oriande canta halabasturianda. Se o teu olho te escandaliza, meu irmão ouvinte, arranca ele fora. É melhor você entrar no céu sem o seu olho, sem a sua mão, do que com o seu corpo todo ser condenado no fogo do inferno. É o ensinamento da palavra de Deus, meus irmãos. Se todos os pregadores, pastores, responsáveis de ministério pregassem a verdade, ensinasse o povo que existe um céu verdadeiro e que também existe o inferno, o povo, meus irmãos, não estaria vivendo o que estão vivendo nos dias de hoje. A maioria, meus irmãos, estão com o pé dentro, o outro fora. Eles vêm para a igreja, canta, louva a Deus, ora a Deus, mas eles estão atrás, meus irmãos, da chave do carro, estão atrás, meus irmãos, dos bens materiais, está atrás da cura, a libertação, das coisas, meus irmãos, que não tem, meus irmãos, sentido nesta vida. Por quê, pastor? Porque, meus irmãos, nós temos que cuidar da nossa alma para um dia ir morar nos céus. Oh, glória a Deus, aleluia. Pessoas cuidando, meus irmãos, do corpo, cuidando, meus irmãos, dos desejos, fazendo tudo o que a carne quer, e não sabe, meus irmãos, que quando fechar os olhos nessa terra, vai ter que se apresentar diante de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Voltamos para a Bíblia, e ali, meus irmãos, Maria saiu correndo e foi, meus irmãos, avisar os apóstolos, aleluia, e disse para eles: olha, eu vi Jesus ressuscitou. Uma alegria tomou conta, mas estava em dúvida. Saíram correndo, meus irmãos, Pedro e João. E João, meus irmãos, correu mais do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. Mas diz a Bíblia que todavia ele não entrou, aleluia. Oh, glória a Deus, que mistério, né, meus irmãos? Jesus, João, irmão de Jesus, e ele não entrou no túmulo. Mas, meus irmãos, Pedro chegou depois e foi entrando, meus irmãos, rapidamente, e ali estava só os lençóis, aleluia. Jesus havia ressuscitado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Ali foi o dia da nossa vitória, irmão. Amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, se Jesus não tivesse ressuscitado para nos dar a vitória, aonde você estaria no dia de hoje? Aonde, meu irmão, minha irmã, aonde nós estaríamos no dia de hoje?
ressuscitado. Oriande canta lamanasturiana. E quantos, meus irmãos, mesmo sabendo que Jesus realmente ressuscitou e subiu aos céus, mas ainda permanece com o coração duro. Tudo que Jesus fez para ele e para ela, tudo que Jesus fez por nós, e nós não conseguimos, meus irmãos, deixar as mínimas coisas. Oh, irmão, quais é as mínimas coisas? Mínimas coisas, meus irmãos. O homem sem camisa dentro de casa, de bermuda. Tu já é crente, meu irmão. Tu já tem o selo da promessa de Deus. Você não pode andar sem camisa, não pode andar de bermuda, você não pode cobiçar as coisas do mundo. Não pode, meus irmãos, não pode. Você não pode colocar coisas maus diante dos teus olhos. Quantos pregadores, quantos meus irmãos pastores, que chega, meus irmãos, em sua casa e liga a maldita televisão para assistir os programas mundanos. Aí depois vai orar por revelação, aí depois vai pregar, aí depois vem com profecias que vai haver escuridão tal dia, tal hora. Glória a Deus, aleluia. Está vendo, irmão? É disso que eu estou falando, meus irmãos, igreja do Senhor. É disso que eu estou falando, amados ouvintes. Pessoas que profetizam e não têm graça de viver na presença de Deus em espírito e em verdade. Quer profetizar? Obedeça a Deus em espírito e em verdade. Guarda a doutrina, guarda a palavra de Deus. Quer profetizar? Desprende das coisas do mundo, dos desejos da carne. Aí busque de Deus o Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, que Deus tenha misericórdia de mim, mas eu nem dou ouvido. Ainda mais, meus irmãos, profecias que ficam soltando em tudo quanto é rede. Fica soltando, meus irmãos. Para que isso? É para que o povo, meus irmãos, olha e veja, olha lá o profetão, olha lá o espírito de Elias. Coitadinho, irmão, está longe. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Elias, meus irmãos, vivia em espírito com Deus. Os profetas no passado viviam, meus irmãos, com o coração puro, reto diante de Deus. Eram homens que realmente, meus irmãos, tinham abandonado o seu pecado, tinham abandonado as suas idolatrias. Eram homens que não pensavam em dinheiro, em fortuna, em riqueza. Eram homens que pensavam em salvação de almas, salvação, meus irmãos, de pessoas, de ser humano, que é o objetivo da igreja Deus de Abraão neste dia de hoje. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu estou aqui, meus irmãos, pregando, porque eu tenho desejo de ver alguém receber esta palavra em seu coração e se entregar a Deus de corpo, alma e espírito diante do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aí nós vemos, meus irmãos, que Jesus ressuscitou, e ali, meus irmãos, findou o dia. Diz a Bíblia que ele ainda ficou 45 dias na terra, se apresentando aos apóstolos. Mas eu lembro de um, meus irmãos, tremendo, que eu quero falar aqui agora. Olha, canta alabasturianda, aleluia. Diz a Bíblia, meus irmãos, que à tardezinha, os dois discípulos que estavam ali aguardando, meus irmãos, não esperaram a notícia, aleluia, e foram embora. E eles moravam, meus irmãos, ali por perto de Emaús. E saiu aqueles dois discípulos, e eles comentavam um com o outro: mas como pode? Estava uma tristeza no coração dos dois, andando e conversando, discutindo um com o outro. Mas como pode
eu acreditava que Ele seria o nosso Salvador, Ele seria a resposta das nossas orações. E hoje já é o terceiro dia e nada, realmente Ele morreu. Então não era mesmo Ele? Será que não era? Será que era? E a dúvida, meus irmãos, no coração, e discutindo um com o outro. Mas como pode? Operava tanto maravilha, paralítico andava, aleluia, cego enxergava, mudo falava, morto ressuscitava. E agora, que será de nossa vida? Já é terceiro dia hoje. O decanta rasturi me canterianda canta ramanaia. De repente, meus irmãos, Jesus se apresenta no meio dos dois, aleluia. Como que estava, meus irmãos, caminhando na mesma estrada, se apresentou no meio dos dois e perguntou para eles: que conversa é essa que vós trocais? Que conversa? Porque está discutindo? Aí os dois olham para Jesus, não conheceram que era Jesus, e disseram: é tu só peregrino em Jerusalém? Tu não sabe dos acontecimentos do Messias, de Jesus, o profeta de Deus enviado na terra para salvar a humanidade? Oh, glória a Deus! E Jesus, meus irmãos, começou a explicar para eles, lá no livro de Isaías, e foi falando, aleluia. Mas vocês não ouviram a palavra? Vocês não ouviram os ensinamentos dos profetas que disseram que Ele haveria de padecer, que Ele haveria de ser morto, crucificado e ressuscitado no terceiro dia? É, Senhor, mas agora já é tarde e nós tivemos que vir embora, porque moramos longe e tal. E foram, meus irmãos, caminhando e falando, e Jesus ensinando. E ali, meus irmãos, eles foram recebendo a palavra. Quando chegou na aldeia aonde os dois discípulos moravam, Jesus fez de conta que ia mais adiante, aleluia. E ali, meus irmãos, os discípulos disseram: Senhor, já se faz tarde, fica conosco, porque já é tarde, é perigoso o caminho. Aí Jesus ficou com eles, aleluia, entrou para dentro da sua casa, da aldeia, aleluia. E ali, meus irmãos, lavou as mãos, preparou a mesa, e eles deram, meus irmãos, a oportunidade a Jesus, para que Ele pudesse ali partir o pão, o alimento para eles alimentar. Mas diz a Bíblia Sagrada, que no momento, meus irmãos, que Jesus tomou o pão e partiu o pão, deu graça e partiu o pão, aleluia, naquele momento Jesus desapareceu, aleluia. Jesus desapareceu na frente dos dois, irmãos. Um olha para o outro, aleluia. A alegria tomou conta da alma, do espírito dos dois discípulos. E um olha para o outro e diz: porventura, os nossos corações não ardiam quando Ele falava no caminho? Olha, canta lá masturianda. Oh, glória a Deus! Rapidamente, meus irmãos, os discípulos levantaram, se arrumaram e correram de volta para Jerusalém. Oh, glória a Deus! E muitas outras passagens, aleluia, muitas outras visitas que Jesus fez, coisa tremenda. Mas, meus irmãos, a hora não espera mais. Oh, glória a Deus! Vai ficar muito longo o vídeo para as pessoas ouvirem, assistir. Vamos correr para a Bíblia. Eu li aqui, meus irmãos, no capítulo 5 de São Mateus, e o versículo 13: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. A palavra desta noite que nós lemos, e diz: vós sois o sal da terra.
E se o sal for insípido, com que se há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, Jesus disse para os discípulos que nós somos o sal da terra. O que é o sal, irmão? O sal é o tempero. Sem o sal, meus irmãos, a comida não presta, não serve para nada. Você não consegue comer uma comida sem sal. Nenhum alimento você consegue comer ele sem sal. E ali, meus irmãos, Jesus está dizendo da sua palavra, do mistério do Evangelho. Nós temos pregadores da palavra de Deus, evangelistas, obreiros. Nós temos que ser o sal da terra. Nós temos que temperar os corações para eles entenderem a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, se nós não formos o sal da terra, para nada nós prestamos. Pregadores da palavra de Deus, você que prega a palavra de Deus por toda a cidade, você que prega a palavra de Deus por todos os estados, por todo o país, você que prega a palavra de Deus, ouve este versículo agora, que Jesus disse para os discípulos: vós sois o sal da terra. Nós somos o sal da terra. O sal da terra, meus irmãos, é para temperar o alimento para comer. E se o homem pregador da palavra de Deus não for considerado simbolicamente, não for considerado, meus irmãos, como o sal da terra, para nada ele presta. E é o que nós vemos nesses últimos dias, meus irmãos. Pregadores que estão com um pé dentro, outro fora. Prega a palavra de Deus aqui de noite, aí chega lá, meus irmãos, na sua casa, tem lá aquela cervejinha escondida, guardadinha na geladeira. Chega lá na sua casa, coloca um bermudão, uma camisa regata, ou até mesmo sem camisa, e quando vai dormir, dorme até mesmo sem roupa. Não esqueça desta palavra nesta noite, pregador, pastorzão. Você é considerado o sal da terra. O sal da terra é para temperar, e você não está sendo o sal da terra. Se nós não formos o sal da terra, não vale para nada, meus irmãos. Tem que ser lançado fora, tem que ser arrancado fora. Não pregue a mentira, não pregue o engano, não pregue a falsidade. Já está para chegar a destruição deste mundo. O julgamento já está aí, meus irmãos, às portas. O arrebatamento da igreja do Senhor já está próxima. Abandone o seu pecado, abandone as suas vaidades, abandone os seus desejos da carne e seja o sal da terra para ensinar o povo. Jesus chamou os discípulos, meus irmãos. Os discípulos deram a vida para a salvação das almas. Eles deram a sua própria vida, meus irmãos, sendo lançados na arena para ser estraçalhado pelos leões por causa da palavra de Deus, mas não deixaram de falar que Jesus é o Salvador da humanidade. Não deixaram, meus irmãos, de falar que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles não deixaram, meus irmãos, de pregar. Então realmente eles foram considerados o sal da terra. E se o sal for insípido, não tiver, meus irmãos, não prestar para salgar, tem que ser lançado fora. Se você não serve para pregar a doutrina verdadeira, meu irmão, sai fora do Evangelho. É melhor você ficar quietinho, calado a boquinha, quietinho, sem falar nada, do que você pregar e ser condenado naquele dia. Oh, glória a Deus, aleluia.
Mas diz a palavra de Deus que nós também somos a luz do mundo. A luz do mundo é para clarear. A luz do mundo, meus irmãos, ela clareia. Nós somos considerados a luz. E para nós, meus irmãos, brilhar no mundo, para que alguém olhe para o meu irmão, para a minha irmã, para que alguém olhe para nós e veja, meus irmãos, a luz verdadeira. Ele tem, meus irmãos, que viver em espírito e em verdade diante de Deus. Você tem que ter o Espírito Santo. Eu tenho que ter o Espírito Santo. Os meus irmãos têm que ter o Espírito Santo, para que você possa ser a luz do mundo. Só vai brilhar neste mundo quem tem o Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Você tem mostrado boas obras? O meu irmão tem mostrado boas obras? As minhas irmãs têm mostrado boas obras? Ouvintes da palavra de Deus, você tem mostrado boas obras? Pregadores da palavra de Deus, você tem sido a luz do mundo? Tem mostrado boas obras para que venha a ser aprovado por Deus? Ou seu pensamento só está nas coisas do mundo, nos bens materiais? Que Deus tenha misericórdia da tua alma, da tua vida. Que Deus tenha compaixão, meus irmãos, de cada um de nós aqui nessa terra, e possamos guardar a palavra de Deus. Amados irmãos, nós chegamos no momento, chegamos no tempo do fim, e é hora, meus irmãos, de reconciliarmos com Deus. Não importa o que você está vivendo ou deixa de viver, o importante é você reconciliar hoje com Deus. Ah, pastor, mas eu sou um pastorzão, eu prego em todo quanto é lugar. Prega, mas não vive o que prega. Prega, mas não vive o que você prega. Não adianta, meus irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo que abrange isso em todo o mundo, meus irmãos. O Espírito Santo quer ensinar todo mundo. Eu gravei, meus irmãos, um áudio. Eu gravei um áudio mais ou menos de uns 20 minutos ou mais, falando, meus irmãos, sobre a abertura do selo. A Bíblia, meus irmãos, sagrada, ela é a palavra de Deus. É um livro como qualquer outro livro. Mas quando nós abrimos a Bíblia, é a boca de Deus falando conosco. É Deus revelando seus mistérios para nós. Mas para entender, meus irmãos, não é qualquer um que entende. Não é qualquer um, minhas irmãs. Não é qualquer um que entende a palavra de Deus. Porque não é só abrir ela e ler. Tem que meditar, tem. Mas se meditar, meus irmãos, sem o Espírito Santo, não vai entender nada. E para receber esta graça do Espírito Santo, tem, meus irmãos, que ser aberto por Deus os 7 selos. Temos aqui um selo, 2 selos, 3, 4, 5, 6, 7 selos em volta da Bíblia. 7 selos em volta da Bíblia. Quantas pessoas aceitaram a Jesus, foram batizados, tomam a Santa Ceia,
mas ainda não tem a certeza da salvação da sua alma. Porque, meus irmãos, ainda estão presos nas coisas do mundo, porque não foi aberto os 7 selos. Oh, glória a Deus! Não foi aberto os 7 selos para ele. O desejo dele, meus irmãos, é vir uma vez por semana na igreja. Quando a pessoa, meus irmãos, é aberto os 7 selos para ele tem vontade de vir na igreja todo dia. Todo dia ele quer uma palavra nova em seu coração. Quando, meus irmãos, os 7 selos é aberto para o ser humano, ele abandona o cigarro, a bebida, o jogo, a prostituição, o adultério, a maldita televisão, os desejos dos programas mundanos. Mas, meus irmãos, está aí algo para você saber nesta noite. O porquê que você ainda assiste televisão, pastor? Você é um pregadorzão da ciência, da teologia, prega bonito, canta bonito, mas ainda está preso na maldita televisão. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque não foi aberto o 7 selo para você. Meu irmão, meus irmãos, quando a pessoa não aceita a doutrina verdadeira de Jesus, é porque não foi aberto o 7 selo para ele. Ele bate contra, ele contraria. Não, pastor, que isso? Não precisa de tudo isso, não. Que tem? Que tem, meu irmão, usar uma roupa transparente, uma pintura? Não, tem problema não. Que tem jogar uma bolinha no fundo do quintal? Tem problema não. Que tem eu cortar o cabelo naquele modelo lá? Não tem problema não. A aparência, meus irmãos, da criação, da criatura que Deus colocou como filho. Agora você que aceitou Jesus como Salvador, você não é mais criatura de Deus, você é considerado filho de Deus, herdeiro de Deus. E você não pode mudar a sua feição, não pode mudar a natureza de Deus, que Deus o criou. E nós vemos, meus irmãos, quantos têm mudado por causa, meus irmãos, que não sente que é pecado. Não tem problema não. O que tem? Um calorzão, ficar sem camisa dentro de casa e ninguém está vendo? Não está mesmo? O Espírito Santo não está lá mesmo? Pode ficar mesmo, pastorzão, pode ficar mesmo, meu irmão. O Espírito Santo não está aí mesmo na sua casa, né? Aí, meus irmãos, Jesus vem arrebatar a igreja. Aí, meus irmãos, eles ficam. Aí não sobem, porque a Bíblia é a palavra verdadeira de Deus que não volta atrás. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E a Bíblia fala claro: não andeis nu, para que ninguém veja a sua vergonha. É assim, meus irmãos, que diz a palavra de Deus. Então nós temos que viver, meus irmãos, temperado. Temos que ser um crente temperado na presença do Senhor. Coração, alma, espírito voltado para Deus. Amém? Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe. Que Deus guarde a todos, meus irmãos. Oh, vontade de pregar mais. Que glória, que maravilha. Glória a Deus. Deus abençoe, amados irmãos ouvintes. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que a misericórdia de Deus permaneça na sua casa, na sua família. Amém? E amém, Senhor Jesus.